Olá, sejam bem-vindos à Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. Nessa aula a gente vai trabalhar multiplicação e divisão com os números 10, 100 e 1000, tá? Vamos lá. Esse recurso facilita muito, tá? Muitos cálculos que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma situação que seja a seguinte. Temos a medida aqui de 2 metros, tá? Aí eu quero saber, 2 metros correspondem a quantos centímetros? Quando a gente vai mudar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100, tá? E toda vez que a gente multiplica o número por 100, 2 vezes 100, por exemplo, a gente desloca a vírgula 2 casas para a direita. Então o número 2 está aqui. A vírgula está no final do número, porque ele é um número natural, tá? Então vou deslocar 2 casas para a direita. 1, 2, puxo a vírgula. Por que eu desloquei 2 casas para a direita? Porque eu estou multiplicando por 100, e o 100 tem 2 zeros. Se eu estivesse multiplicando por 200, 2 vezes 200, 2 vezes 300, eu não poderia fazer esse procedimento. Eu só faço esse procedimento de deslocar a vírgula na multiplicação para a direita, tá? Ou na divisão para a esquerda, se eu estiver multiplicando ou dividindo um número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim por diante. Ou seja, o algarismo 1 acompanhado de zeros, tá? Então vamos lá. E a quantidade de zeros que estiver acompanhando 1 é que vai determinar quantas casas que eu vou deslocar a vírgula. Multiplicando, eu vou deslocar para a direita, dividindo, desloco para a esquerda, no caso a vírgula. Então a gente multiplicou 2 por 100, o 100 tem 2 zeros. Então andamos 1, 2 casas, deslocamos a vírgula, 2 casas para a direita. As casas vazias a gente completa com 0. Então 2 vezes 100 é igual a 200. Então logo 2 metros é igual a 200 centímetros. Porque para a gente transformar metros em centímetros, a gente multiplica por 100. Tá legal? Vou deixar no card aqui, inclusive, uma aula que a gente fala sobre esse assunto de unidade de medidas. Tá? Vou deixar até 2 aulas aí para vocês. A gente tem mais. Vocês dão uma olhada lá. Tá? Ok. Suponhamos então uma outra situação aqui. A gente tem a seguinte situação aqui, ó. Temos uma altura de 1000 centímetros. Eu quero saber em metros. Qual que é essa altura? Aqui a gente está falando de centímetros. Aquela determinada estaca ali, ou aquele muro, ele tem 100 centímetros de altura. Mas eu quero saber em metros. Quando a gente vai mudar de centímetros para metros, a gente divide por 100, né? De metro para centímetro, a gente multiplica por 100. De centímetro para metro, a gente divide por 100. Quando a gente divide qualquer número por 100, por exemplo, a gente tem aqui 1000, né? A gente vai dividir por 100. Quando a gente divide qualquer número por 100, a gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, porque o 100 tem 2 zeros. Vocês vão ver muitas pessoas falando assim: 1000 dividido por 100, eu corto aqui 2 zeros com 2 zeros. Por quê? Porque a vírgula está aqui no final do 1000. Então você está deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda. Logo ela vai ficar aqui. Então você tem o número 10. Por essa razão. Então 1000 centímetros corresponde a 10 metros. Então eu posso dizer aquele muro ali tem 1000 centímetros. Ou eu posso dizer aquele muro tem 10 metros. É a mesma informação. Tá? Vamos fazer uma outra aqui. Vamos fazer uma outra conta. Peço a vocês, por gentileza, que compartilhem os nossos vídeos, tá?
Deixe um like aí para você que está gostando do nosso trabalho. Marque o sininho das notificações. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo, tendo possível. Tá? E é isso. Suponhamos que a gente tem uma distância de uma cidade A. Vamos colocar aqui, ó. Uma cidade A, uma cidade B. Tá? A gente tem uma distância de 9 quilômetros. Tá? Vou colocar aqui, ó. 9 quilômetros. 9 km. E eu quero saber qual que é essa distância em metros. Ou seja, se eu sei que de quilômetros para metros, eu preciso multiplicar por 1000. Por quê? Porque 1 quilômetro é igual, ó, vou fazer aqui, ó. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tá? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, se eu quero saber qual que é, perdão, essa distância em metros, eu preciso passar de quilômetros para metro. E para isso eu vou multiplicar por 1000. Então, se eu tenho aqui 9, eu multiplico por 1000. O 1000 tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Então, vou multiplicar o 9 por 1000, fazendo o seguinte macete aqui, ó. A vírgula não está depois do 9, ela está aqui, porque o 9 é um número natural. Então, vou deslocar ela 3 casas para a direita, porque o 1000 tem 3 zeros. 1, 2, 3, puxa a vírgula. Onde estiver vazio, a casa que estiver vazia, eu preencho com 0. Tá? Então, a gente tem 9.000. 9 quilômetros é igual a 9.000 metros. Tá? A gente aproveitou essa aula até para pegar como exemplo o tema, né? Unidade de medidas. A gente está praticando aqui a multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, 100 e 1000, exatamente para que a aula seja mais produtiva, né? Muito bom a gente aproveitar a aula. Ok, vamos pegar uma outra situação aqui. Eu tenho um número, por exemplo, eu tenho um número 32,971 vezes 10.000. Tá? Eu tenho essa situação aqui. O 10.000 tem quantos zeros? Ele tem 1, 2, 3, 4 zeros. Estão acompanhados do 1. Então, eu vou identificar onde que está a vírgula. Aqui, ó, 32,971. A vírgula não está aqui? Eu não estou multiplicando? Estou. Quando eu multiplico, eu desloco a vírgula para a direita. Se eu multiplicar por esses números que eu falei, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, ou seja, por um número que tenha 1 acompanhado de 0. Então, vou deslocar a vírgula 4 casas para a direita, porque aqui tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Puxa a vírgula. Se no caminho que eu desloquei a vírgula tiver alguma casa vazia, preenche com 0. Tá? Então, essa vírgula foi deslocada 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou copiar esse número aqui, ó. Vamos ver o número que foi formado. 32,971 e o 0. Eu venho da direita para a esquerda e conto. 1, 2, 3. Então, formamos o número 329.710. Vocês podem observar, só para fixar aqui o conhecimento, tá, gente? A gente multiplicou esse número por 10.000. O 10.000 tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Por isso a gente deslocou 1, 2, 3, 4 casas. Puxamos a vírgula. Aqui a gente não coloca a vírgula, porque não tem essa necessidade, tá? Eu só coloquei aqui para vocês visualizarem qual número que foi formado nessa multiplicação. Tá bom?
Agora eu vou fazer aqui uma divisão por esse número, né, 10.000, para vocês verem que o raciocínio é o mesmo. A diferença é que na divisão a gente desloca a vírgula para a esquerda e na multiplicação a gente desloca a vírgula para a direita. Por exemplo, 89.787 dividido por 10.000. Temos essa situação. Eu preciso primeiro identificar onde que está a vírgula. A vírgula está aqui no final do número, tá? Então, eu estou dividindo por um número que tem 4 zeros. Esse número é o 1. Se fosse aqui 20.000, 30.000, não poderia fazer esse procedimento, não. Então, 1 está acompanhado de 4 zeros. Então, a gente tem o número 10.000. Eu vou identificar onde que está a vírgula e vou deslocar ela 4 casas para a esquerda. Então, vou copiar o número primeiro, tá? Porque a gente está aprendendo a fazer isso agora. 89.787. Vou copiar o número. Vou vir onde está a vírgula e vou deslocar 4 casas para a esquerda, que eu tenho 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, respingou aqui. A gente formou esse número. 8,9787. Tá? Então, quando a gente multiplicar por 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita. Quando a gente dividir por 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Outro exemplo. 32,87 dividido por 10. Vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, ela vem para cá. Ela vai ficar entre o 3 e o 2. Ó, a vírgula está aqui. Desloquei para a esquerda uma casa, depois dividi por 10. Tá legal? Outro exemplo aqui. 87,71 vezes 100. O 100 não tem 2 zeros? Então vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Vou copiar o número 8771. A vírgula está aqui, ó, entre os 2 sets. Então vou deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Ela fica aqui. Tá? Então, eu nem vou colocar a vírgula, porque ela fica no final do número. Aqui, ó. Ela estava aqui. 1, 2. 2 casas para a direita. Então formou o número 8.771. Tá? Mais um exemplo aqui para a gente fechar com chave de ouro essa aula. Não tem segredo nenhum, gente. Eu vou deixar aqui no card para vocês uma outra aula que a gente fala sobre esse mesmo assunto, tá? Porém com valores diferentes. É bom vocês irem lá e assistirem essas aulas. Tá legal? 526 dividido por 100. A vírgula está aqui no final do número, porque o 526 é um número natural. Vou copiar ele aqui, ó. Vou deixar um espaço, porque eu sei que a vírgula vai ficar antes do 5, ó. 526. Aqui eu já consigo visualizar, não tenho 2 zeros? A vírgula está aqui. Ela vai deslocar 2 casas. 1, 2. Perdão. Eu pensei num... Vamos fazer 1000 aqui, ó. Já que eu acabei me equivocando, vamos aproveitar a oportunidade. E vou deixar o erro aparecer para vocês aí, tá? Porque errar é humano. 526 dividido por 1000. Então vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Aqui eu coloco 0. Tá? Se a gente fizesse do jeito que eu mostrei anteriormente, né? Que eu errei aqui, ficaria o seguinte: 5,26. Por quê? A vírgula está aqui, ó. Depois do 6. E o 100, ele tem 2 zeros. Então a gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, porque são 2 zeros. A quantidade de zeros é que vai determinar quantas casas a gente vai deslocar a vírgula. 1, 2. Então ficou entre os 5 e os 6. Tá bom? 67 vezes 1000. Não tem 3 zeros aqui no 1000? Eu vou copiar o 67, porque a vírgula está no final do número. Ela está aqui.
e vou deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3, coloco a vírgula. Aonde estiver vazio, eu coloco 0. A vírgula ficou no final do número. Eu não preciso, nesse caso, colocar a vírgula. Só quando a gente está falando de dinheiro, por exemplo, ou em alguma outra situação específica, né, que pede a vírgula. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 67 mil, tá? Então, em uma situação que pede que você coloque a vírgula, aí você coloca. Nesse caso aqui não precisa, tá? 8,9 vezes 100. A vírgula está aqui no 8, entre o 8 e o 9. Ela está aqui. Eu vou deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Puxo a vírgula e coloco 0. A vírgula novamente está no final do número. Ela ficou aqui no final. Então, não vou colocar. Formou-se o número 890. 8,9 vezes 100 é igual a 890. Ó. A vírgula está aqui. Vezes 100 são 2 zeros. Então, vou deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Estava aqui, ó. 1, 2. Tá legal? Deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Obrigado por estarem conosco. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós. Compartilhe os nossos vídeos, por favor. Deixe o like pra gente e marque o sininho das notificações, tá? Um grande abraço.